Fala família, que bom estar com você. Nós estamos iniciando mais um Fale Fé podcast e para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, né? E a gente trocar, né, ideias, trocar uma conversa bem agradável. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, né? Que é o Jorge Copper Eiris. Isso aí, né? Que ele é comandante do Exército aqui em Caxias do Sul, né? E para mim é um prazer poder receber você aqui. E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito agradável junto, né? E podemos trocar ideias e receber muito da sua vida, né? Então, fique à vontade para se apresentar. Prazer é meu, Pastor Josias. Então, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, né, abertos, né, para falar, conversar nesse bate-papo informal. Então, como ele falou, né, eu sou o Jorge. Eu sou tenente-coronel do Exército Brasileiro, comandante aqui do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea em Caxias do Sul. Há pouco tempo aqui, né, cheguei final de dezembro, assumi o comando em 9 de janeiro. Né, então, muito feliz, né, por comandar essa unidade, que é uma unidade referência aqui na Serra Gaúcha, né, de várias tradições. E é um quartel também de artilharia antiaérea, que é algo muito específico, né, dentro do Exército. Então, estamos aí, né, com a família, principalmente para servir a sociedade, né? Porque nós viemos aqui e a nossa essência da nossa profissão, da nossa instituição é servir as pessoas. Então, estou muito feliz com essa oportunidade aqui nos próximos 2 anos. Que bom, que bom. Então, a gente sempre começa, né, esse papo, né, conhecendo quem é o Jorge. Quem é a história dele? Quem é esse homem de Deus? O Jorge é um garoto que nasceu no norte do Espírito Santo, na cidade de São Mateus. É até interessante que é uma cidade que tem uma pequena ligação com Caxias do Sul, porque tem uma fábrica da Marco Polo lá. Olha. Inclusive, me disseram que é bem grande, está em expansão. Né? Então, com 1 ano e meio, mais ou menos, a minha família foi para o Rio de Janeiro. Meu pai passou num concurso do Banco do Brasil. Então, praticamente eu posso dizer, meu sotaque denuncia, né? Porque me considero um carioca, porque passei minha infância, minha adolescência, né? Até o início da minha vida adulta no Rio de Janeiro, né? Ali no subúrbio de Rio de Janeiro. Então, gosto bastante daquela cidade, tem um carinho muito grande, né? E dali nós fomos, né, nos aproximando lentamente da vida militar, né? Eu fiz o Colégio Militar do Rio de Janeiro, passei no concurso, então com 11 anos eu já estava dentro do Colégio Militar, e ali eu fui gostando, né, da forma como é que, da organização, da seriedade, e ali automaticamente eu fui caminhando aí para a vida militar. Os pais, também tem alguém ou é só mesmo você que ingressou mesmo ou tem mais pessoas que também estão nessa carreira? Eu fui o primeiro da minha família, né? Pioneiro. Eu sou o primeiro. O meu padrasto, ele também foi do Exército um tempo, né? Ele fez a escola preparatória, depois ele decidiu pela vida civil, então ele me incentivou bastante nisso aí. Eu tenho um tio também que passou por um NPOR, né? Um oficiais da reserva lá em Niterói, mas na verdade militar de carreira eu sou o primeiro da família. Vai, que bom, né? Muito bom. Mas então como iniciou essa história no Exército, né? Como é que você falou ali que foi aos 11 anos, né? Já na escola militar, né? Mas quando assim que você começou a perceber que, olha, essa é o propósito que eu vejo, que é o meu propósito de vida, né? Como é que foi toda essa caminhada? Isso, lá mesmo no Colégio Militar, nós escolhemos ali no ensino médio uma arma, né? A arma seria a parte do Exército que mais se identifica. E ali eu já escolhi a artilharia, né? A gente viajava, melhor dizendo, para desfilar nos 7 de setembro. Eu comecei a gostar daquela rotina variada, né? Então nós temos uma estrutura de esporte muito boa no Colégio Militar do Rio de Janeiro, então eu comecei a gostar, né, daquelas viagens, do próprio estudo do ritmo que tinha. Eu achava um ritmo muito bem organizado, né? Desde 6h30 da manhã, quando nós já tínhamos que estar numa formatura, né, com todos os nossos amigos, e ali parava para almoço, depois tinha esporte à tarde, então era tudo muito regrado. Então eu comecei a gostar dessa vida, e quando chegou o momento de tomar minha decisão ali, por volta dos 17 anos, eu decidi fazer concurso para todas as escolas militares, né, e fiz para o Exército também. No Exército eu fui aprovado e me apresentei lá na Escola Preparatória de Cadete do Exército,
lá no ano de 1998, já faz um certo tempo, né? Denunciei minha idade agora. E assim começou a ingressar mesmo, aí começou o padrão, né? Mas como é que foi essa ascensão, né, dentro, né? Porque eu na época, né, aqui, quando chegou na idade, né, de você servir, eu tinha asma, né? Então, chegou no momento lá, eu não pude servir devido à condição, né? Mas, graças a Deus, hoje fui curado da asma, né? Então, eu podia voltar. Isso aí, maravilha. Foi muito bom. Mas eu não tive essa oportunidade. Então, eu sou bem leigo, sabe, de como é que é o processo, como é que funciona, e como é que foi pra você esse processo, assim, né, de ir subindo, assim, né, e cada vez mais a responsabilidade aumentando, né? Isso, então, desde cedo, né, após a escola preparatória, nós vamos na sequência da carreira de oficial, né, então isso aí foi um ano que eu passei em Campinas, né, que é a nossa escola preparatória, interior de São Paulo, depois mais 4 anos na Academia Militar em Resende, né. Eu posso dizer que realmente em Resende é aquela forja, né, da vida militar, em que realmente é bem espartano, em que fica muito claro aqueles que têm pendor para a profissão e aqueles que não têm, né, pedem para ir embora, para fazer uma outra coisa, né, mas aqueles que se identificam, eu não tenho dúvida de que ficam motivados pelas perspectivas da carreira, né, promissora. Então foram 4 anos em Resende e depois eu fui formado aspirante oficial, né, e vem toda aquela expectativa dentro da classificação de escolher para onde você vai. Eu decidi voltar para o Rio de Janeiro porque eu queria, né, ficar perto, né, dos amigos, da minha família, né, nesse período inicial. E eu fui servir no quartel de artilharia de campanha no Rio de Janeiro. Então, com as funções ali de tenente, comandante de seção, oficial subalterno. Dado um certo ponto da carreira, nós cursamos a escola de aperfeiçoamento de oficiais. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em operações militares e a partir dali ganha-se mais responsabilidade como capitão, você já começa a liderar, né, uma companhia que nós chamamos, né, no escalão companhia, que no meu caso, né, por ser artilharia, bateria, em torno ali de 80 a 100 homens, né, e ali começa a passar o tempo, você adquire algumas especializações, já tive a oportunidade de cumprir uma missão de observador militar das Nações Unidas no Saara Ocidental, que foi uma experiência muito enriquecedora, lá no deserto do Saara, né, monitorando lá o acordo militar. Então também tive a oportunidade de conhecer ali a região, né, um pouco da África, né, também da Europa. Então, como eu falei, todo aquele incentivo, né, aquela motivação interior que eu tinha por fazer coisas diferentes, continuou, né? Eu participei de projetos na época, o chamado veículo aéreo não tripulado, hoje em dia drones, então também fiquei uma época da minha carreira, após a minha especialização como artilheiro antiaéreo, também voltado para essa parte, né, que hoje em dia a gente vê tanto falar aí no conflito da Ucrânia, né, dos drones. Então é isso, é muita variedade de coisas, né, e lugares diferentes. Então depois eu fui promovido a major e eu tive a oportunidade de fazer a Escola de Estado-Maior, né, que é um concurso dentro da Força, realmente um divisor de águas, né, daqueles que querem comandar, né, e daqueles que querem permanecer na parte administrativa, mas não comandando. E eu tive a oportunidade, depois da Escola de Estado-Maior, de ser selecionado e ir para a Alemanha, né, cursar a Escola de Estado-Maior lá em Hamburgo, né? Esses períodos, assim, foram mais ou menos o quê? 5, 6 anos? Como é que é esse período de tempo desses aperfeiçoamentos? Porque eu falo isso porque nós estamos numa geração que eles querem muito rápido as coisas, né? E eu percebo que o Exército Brasileiro, ele continua, é o mesmo padrão. Você vai fazer os passos a passos, né? E tanto é que quando fechar 18 anos, você vai aprender mesmo o que é ser homem de verdade, alguns falam, né? Sim. Justamente por causa dessas fases que tem, né? E como é que foi, assim, pra você, os tempos, né? Eu digo até assim, como que você lidava com você mesmo, esses tempos, né? Vou ficar, sei lá, eu não sei quanto tempo que era, mas sei lá, 5 anos fazendo tal coisa pra mim chegar em tal lugar, né? A resiliência que você teve que ter para aprender a esperar para chegar no lugar onde você está hoje. Exatamente. A carreira militar, ela é muito bem definida, né? Existe um plano de carreira que desde quando você inicia, você já tem um período de tempo em que você vai alcançar, né, certos postos e certas responsabilidades. Então, eu já sabia que nesse período, né, desde que eu
que eu era tenente, eu sabia que eu estaria comandando exatamente nesse período. Então, tudo muito bem definido. Então, eu acho importante é você viver cada momento. Então, você como tenente, você é novo, tem muita força física, você tem a oportunidade de chegar diante da tropa, né? E motivar e correr junto, e fazer os exercícios, então, de noite, né? Atravessar a água, frio junto com a tropa, isso é muito bom. Como capitão, você já tem que ter uma maturidade de olhar para os tenentes, tirar o melhor de cada um deles, né? De dosar um pouco, com o objetivo de que todos cumpram a missão e que cada soldado possa cumprir o seu objetivo dentro do que o exército pede, né? Quais são os padrões. Já como oficial superior, né? Quando você é promovido a major e mais do que isso, você já tem que ter uma habilidade gerencial. Você já tem que conhecer mais as leis, as normas, as diretrizes para cada área que você vai trabalhar, seja na área de operações, né, seja na área de inteligência ou na área administrativa. Já é importante você se atualizar muito, né, o autoaperfeiçoamento, porque a partir daí você vai assessorar o comandante da unidade. Então significa que a qualidade do seu assessoramento está na qualidade da sua busca pelo conhecimento novo, né, e você se atualizar. E isso faz toda a diferença para um comandante ter bons assessores preparados e que sempre tem aquela curiosidade intelectual de buscar informação para poder assessorar bem. Então, o seu nível de responsabilidade já vai aumentando muito. E como comandante, não preciso nem dizer, né? Como comandante, na verdade, você tem que gerenciar tudo isso, né, e entendendo o ambiente que você está inserido, fatores culturais, né, expectativas e principalmente a direção dos seus comandantes imediatos é muito importante. Então, um comandante realmente ele está sempre muito atento ao que pode acontecer com relações a tendências, né, ao ambiente que ele se encontra. Você também tem que ter algumas habilidades muito voltadas para a parte de gerenciamento de pessoas, de material também, de patrimônio que é colocado à sua disposição, porque é um patrimônio público, né? Então você tem que prestar contas disso e tem que gerenciar da melhor maneira possível para evitar uma improbidade administrativa, um desvio, coisa do tipo. Então você tem ali debaixo da sua responsabilidade viatura, combustível, pessoas, armamento, munição. Então realmente é muita responsabilidade. Você tem que lidar com comunicação social. No meu caso aqui em Caxias do Sul, eu tenho contato direto com o chefe do executivo, que é o prefeito. Então nós temos ainda, né, várias pessoas da sociedade, vários aspectos da sociedade que também interferem, né, contribuem, né, para o cumprimento da nossa missão, sociedade, de amigos, né, do grupo, ou seja, é uma faceta bem multivariada. Bem abrangente. E como é que foi, né, o seu encontro com Jesus, né? Foi em que período né, a gente fez quase um storytelling, né, de tudo, né, mas nesse formato, como é que foi esse encontro com Cristo, né, na sua vida? Meu encontro com Cristo foi muito da influência da minha família, né? Então a minha avó, ela foi a primeira a se converter, né? A minha avó era mãe de 4 filhas, uma delas é a minha mãe, né? Logicamente. Então a minha avó era uma mulher de oração, uma pessoa simples, né? Uma pessoa que criou as filhas com muita dignidade, mas com muita dificuldade também. Então, lá, né, no bairro de Bom Sucesso, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, ela se converteu, né, numa igreja Nova Vida, e a partir dali a minha avó era mulher de oração, então ela começou a orar por toda a família, né? E aí é interessante que a gente vê, né, como diz na Bíblia, que muito vale, né, por sua eficácia a súplica do justo, e a partir dali começou uma filha depois da outra a se converter, uma atrás da outra, né? E não só as filhas, né? Também a segunda geração, então vieram, né, os netos, né? Então hoje eu posso dizer que uma grande parte da minha família se rendeu, né, ao Senhor Jesus e seguem, né, a fé em Jesus Cristo. Então minha avó foi uma pessoa muito importante. Aí eu lembro, né, isso aqui é histórias, né? Sim, eu sou da época, né? Eu era criança,
nós tínhamos aí a nossa referência do nosso grande Ayrton Senna, né? Então eu não perdia uma corrida. Quando era lá na Austrália, no Japão, eu ficava acordado junto com meu padrasto, falava, me acorda, eu quero ver a corrida. Assim, era uma coisa que... nós temos uma geração que viveu isso, né? Essa paixão pela Fórmula 1, fruto do nosso campeão. Então eu lembro que as corridas eram domingo de manhã. E a minha mãe, quando ela se converteu, ela foi muito sábia e muito decisiva em levar eu e minha irmã para a igreja. Então ela não queria saber se a gente tinha vontade. Ela falava assim, você vai, ponto. E eu lembro que coincidia com os horários da corrida e eu ficava chateado que eu perdi, não conseguia ver o final da corrida, né? Então... E nós esperávamos um bom tempo o ônibus passar, para poder ir para a igreja. Então eu chegava na igreja de cara emburrada, né? Era criança ainda. Eu tinha lá os meus 9, 10 anos. E aí eu entrava, né? Não queria ficar na escolinha de criança porque estava revoltado. Então eu ficava junto com a minha mãe no culto. E ali Deus começou a me tocar, porque apesar de não ser tão interessante às vezes para criança estar no culto, né? Mas... acabou que os louvores foram me tocando muito, né? E ali eu fui começando a criar, né, uma consciência da presença de Deus, né? Como que era importante, né? Antes eu não tinha, né, essa noção, eu era muito tradicionalista, a igreja para mim, né, era só ir de vez em quando, né, um ritual. Mas eu senti que alguma coisa dentro de mim estava mudando, né? Uma necessidade, né? Uma busca por algo que eu não conhecia, mas que eu sabia que era real, entendeu? E aí depois eu fui mudando meu comportamento, eu comecei, não, mãe, tá bom, então eu vou lá para a escolinha lá atrás, eu vou. E ali com o trabalho de crianças eu comecei a me quebrantar mais, né? Até que chegou um momento com 14 anos que eu decidi me batizar. Né? E quando eu decidi me batizar, né, foi algo que eu lia a Bíblia todo dia e ficava assim. Eu lembro que nessa época eu já tinha me mudado para um outro lugar no Rio de Janeiro, né? E os meus pais eram separados já nessa época. Eu ficava um tempo com meu pai, que era perto dessa igreja onde eu me converti. Então, às vezes eu ficava o domingo inteiro, né, na casa dele, porque eu queria pegar o culto de manhã, né? Almoçava lá e o culto da noite. E depois do culto da noite, meu pai me levava de volta para outra parte da cidade, que era mais de 1 hora de distância. Mas eu, né, nessa época, já estava, né, comendo ali a Bíblia, lendo muito e feliz, porque mesmo acordando cansado na segunda-feira para estudar, mas eu sabia que aquilo estava fazendo a diferença na minha vida. E aquilo ali foi sendo uma constante, né? Eu fui crescendo, depois sim, fui para a vida militar e continuei sabendo que a minha força estava nele, né? E isso me fez também começar a sonhar e a buscar mais coisas, né? A estudar mais, a realmente... né, alcançar aqueles sonhos que Deus foi colocando no meu coração, né? De saber que eu podia mais, né, nele. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque em cada etapa da minha vida, da minha carreira, eu sempre fui buscando mais, não só nos objetivos da carreira, como também, né, objetivo como pessoa. Então eu sempre coloquei ele como minha referência por algo mais. E assim, como é que foi? Porque eu percebo, assim, eu como pastor de jovens também, né? Eu percebo que quando chega a fase da carreira militar, alguns acabam, né, se perdendo pelas influências que... Porque querendo ou não, eles ficam, né, 30 dias, eu sei que 30 dias fica lá junto, né? Então tu acaba pegando a influência. Como é que foi pra você, né? E eu acho que isso vai ser muito bom para até jovens que vão escutar e também aqueles que já passaram, né? E saber como é que foi a sua experiência nesse processo, né? Com Jesus e tendo essa influência que era muito forte dentro de um quartel, né? Exatamente. Então é muito importante a pessoa se posicionar, né? Nem sempre o seu posicionamento vai naturalmente trazer muitos amigos ou muitas pessoas que colhem com você. Mas é justamente essa atitude de fé, essa postura que vai fazer a diferença, né? Mas também na vida militar, apesar sim, de haver várias influências, né, do pessoal que gosta de sair, né, gosta de fazer outras coisas,
também tem sempre um pessoal que busca Deus. Então, como na Força Armada é estimulado isso, né? A busca por Deus, cada um na sua religião. Nós tínhamos também um grupo, né, de alunos, né, evangélicos, então, e também na mesma situação, né, que vieram de vários lugares do Brasil, que deixaram suas igrejas, né, seus amigos, que muitas vezes perderam, né, seus amigos ficaram, né, em outros lugares, mas vai se criando uma outra rede, né, de relacionamento, de apoio, de encorajamento, e isso também é muito importante. É o que eu digo, quando você opta por seguir a Jesus, ele mesmo vai criando as condições para que outras pessoas também que professam a fé se juntem a você e fica um suporte mútuo que vai te fazer ir além. Então, quem escolhe, né, por seguir a Jesus, na verdade nunca está sozinho. Primeiro, tem o Espírito Santo, que vai estar sempre te guiando para o melhor. E segundo, que ele vai sempre te aproximar de pessoas que vale a pena, né? Que vão te empurrar para cima. Isso aí faz toda a diferença. É por isso que eu falei, a questão é a postura. A questão é o posicionamento, né? Em Cristo, né? E sabendo e tendo fixo no seu coração o que realmente quer, né? E eu acho que hoje é perceptível, assim, que é muito volúvel uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa, né? E fica pulando de galho em galho, né? E não tem uma postura, né? E claro que a gente pode dizer que era uma outra época em questão de influência, mas as influências continuavam, não era igual hoje, mas eram influências, é a mesma coisa. Então cada um passou, né, as suas tentações, vamos dizer assim, né? Exatamente. Da mesma forma que todo mundo tem passado hoje também, né? O nível de influência, a gente pode dizer que hoje é mais, mas isso não quer dizer porque nós não estávamos lá atrás. A influência era igual. De uma outra forma, né? Exatamente. Na verdade, a influência ela sempre existiu. A questão só hoje talvez seja mais digital do que antes, mas sempre existiu. Exatamente, né? E assim, como é que foi a questão familiar, né? Como é que você conheceu a sua esposa, né? E como é que foi, assim, nessa carreira militar, estando, né, tendo uma família para, querendo ou não, gerenciar, né? Mas como é que é para você sendo um comandante, né? Nessa situação, assim, familiar? A família é algo muito importante na vida do militar, né? Muito importante por essa questão da nossa mobilidade geográfica, né? Então, realmente a esposa do militar, ela na verdade, tem até alguns que brincam, né? Fala que a esposa do militar tem que ser mais militar do que o próprio militar. Mas eu explico isso. É porque você desde de 17 anos, que foi o meu caso, você já está acostumado a viajar de um lugar para o outro, a passar privações. Então, na verdade, para você acaba se tornando normal essa vida muito variada, né? Muito agitado, sem previsão. Mas a esposa, né? Ela também vem de umas aspirações profissionais dela, né? Também foi criada numa determinada região, numa família. Então, quando ela decide casar com um militar, realmente eu digo, é muito amor, porque ela sabe que provavelmente vai deixar o núcleo familiar, muitas vezes tem que abrir mão de um emprego que já está estabilizado numa cidade, para mudar, né, com o seu marido para outro local, né, porque nós estamos a serviço da pátria, então o que prevalece é o interesse do serviço. Essa mobilidade ela é importante na vida do oficial, até por uma questão dele conhecer o Brasil todo, né, não ficar restrito a uma região, porque até mesmo numa hipótese de emprego em que você vá ser empregado numa área do Brasil, você já conhece a cultura, você já conhece o terreno, o ambiente operacional que a gente chama. Então, a família do militar ela é extremamente importante na parte de apoio. Né? Então, a mulher, geralmente, ela abre muito mão, né, muitas vezes da sua profissão, do seu círculo de amizade, da sua família, para ir para um lugar que ela nunca nem pensou em estar. E na relação à vida dos filhos é a mesma coisa, né? Porque os filhos também têm seus amigos, né? Se é jovem, tem os seus amigos. Se é criança, está acostumada numa determinada escola ou num determinado sistema e, de repente, tudo tem que mudar. Então, a família do militar é o esteio, né? É o que dá a tranquilidade para que você possa cumprir a sua missão, muitas vezes ficar períodos prolongados fora de casa, né? Ajudando outras pessoas, muitas vezes vendo situações que não são fáceis, né? Pessoas passando privação, até no último estágio, em combate, em operações, né? Vendo até o seu amigo ali do seu lado,
morrer ou estar ferido. Então, na verdade, o que mais precioso o militar leva, né, em toda a sua vida é a família, que eu falo. Muitas vezes nós não vamos, né, ganhar aquilo que nós queremos ou idealizamos, mas de histórias e experiências, essas não faltam. E como é que você conheceu sua esposa? Como é que foi nesse processo todo, né? Pois é, eu conheci a minha esposa, foi na igreja, né, num curso bíblico, né, na minha igreja lá no Rio de Janeiro. Então, conheci através da minha família. A minha esposa, ela já era amiga da minha tia há bastante tempo. Só que por causa dessas idas e vindas, né, a minha família conhecia mais ela do que eu. Então, nesse curso, né, é como se fosse não era exatamente a Rema, né, mas era como se fosse, né. É um curso também de 2 anos, né, que nós tínhamos na nossa igreja, de aprofundamento bíblico também, muito parecido com o Rema, inclusive. Mas foi numa dessas sessões do primeiro ano que nós nos encontramos, e aí que eu falo, nós tivemos uma convergência assim de interesses, né? E eu creio que Deus estava trabalhando nos nossos corações justamente nisso, né? Nós vimos um ao outro como uma pessoa, não só, né, tem aquela confirmação que vem no coração, mas como duas pessoas que tinham, né, os valores muito parecidos, as ideais de vida muito parecidos, e isso fez com que nós, né, nos conhecêssemos, né, e depois de 1 ano praticamente a gente estava casando, e logo que a gente já casou, ela já teve que mudar comigo lá para São Paulo, para uma nova cidade. Ela topou esse desafio. Olha só, aí vocês estão casados há quanto tempo já? Nós estamos casados já há 14 anos. Olha só, que bênção, que bênção, né? E, assim, é um filho que vocês têm? 2 filhos? Quantos filhos? Nós temos 3 filhos, né? 2 filhos do primeiro casamento, da minha esposa, e o nosso, o André. Então, e eu ganhei um presente, na verdade, né? Porque quando nós ficamos juntos, os meninos já eram novos ainda, né? Mas eu rapidamente tive essa experiência, né, de ser pai, e sempre cuidei deles como se fossem meus filhos, né? Então, foi uma história muito legal, porque me apeguei a eles, né? É normal isso aqui na vida dentro de casa, e a gente pôde fazer muita coisa legal junto. E assim, como é que é essa experiência, né? Você falou de algumas viagens, né? Como é que é essa experiência, né? Porque é uma comitiva que vai junto, né? E vai você, vai né, a esposa, né? Como é que é essa? Porque eu falo isso bem, como é que eu posso dizer assim? A gente não tem mesmo nenhuma noção, né? Como é que funciona? Ó, você vai pra cá e tal e tal. Como é que é a adaptação rápida e como é que fica? Ó, e é colégio pra criança, e aí e a igreja que nós vamos procurar pra congregar, como é que fica isso pra vocês, né? Pois é, bom, tudo na vida a gente pode olhar, né, como se diz, o copo cheio ou o copo vazio, né? Eu sempre verifiquei as nossas movimentações como uma oportunidade de a gente conhecer algo novo, né? Eu lembro quando nós fomos lá para o interior de São Paulo, né? Até então nós estávamos os dois eram do Rio de Janeiro, né? Então foi uma cidade menor, muito bem estruturada, mas com bons colégios, então assim, foi muita novidade, né, para todo mundo. Geralmente a minha esposa, né, ela é muito assim detalhista com as coisas, então geralmente ela ia na frente, olhava o colégio das crianças, já pesquisava tudo, né? Pesquisava, né, já uma perspectiva de onde a gente ia morar. Então, quando nós chegávamos, ela já tinha, né, ido a esclarecer à frente. É muito bom, né? Então, isso aí foi muito bom, porque permitiu com que a gente já chegasse com tudo já estruturado, né, enquanto eu estava nesse processo de transferência. Logicamente, quando é no Brasil é mais fácil, né? Quando nós tivemos a oportunidade de ir para a Alemanha, aí teve que ser muito em loco, né? E aí com uma outra cultura, com um idioma mais difícil, aí nós ralamos um pouquinho, mas deu certo. Vocês moraram só na Alemanha ou moraram em outros países também? Assim, um tempo pelo menos, né? Porque é algo que, como eu volto a dizer, né? Não é toda pessoa que tem essa oportunidade, né? Eu também, eu gosto de oportunidades, vejo sempre como uma oportunidade, né? Mas, assim, foi em um lugar só? Foi mais do que alguns lugares? Como é que foi? Não, na verdade,
Foi uma grande oportunidade, né? Passar 2 anos na Alemanha. Como eu falei, eu já tinha passado um ano na África, mas essa missão na África foi uma que a gente chama de missão de caráter individual. Fui sem família, dado o grau de periculosidade da missão. Então, lógico, depois de 3 meses, eu pude encontrar minha família na Europa, né? Nós pudemos nos encontrar e foi muito bom, que a gente passeou junto, né? Fora a distância, né? A saudade. Sim. Mas na Alemanha foi uma missão com família. Então, realmente, na Alemanha, a gente pôde viver, né? A cultura local, né? O meu garoto, ele pôde mergulhar no idioma e depois de 6 meses ele estava falando melhor que eu e minha esposa, sendo que a gente já tinha conhecimento anterior do idioma, mas é porque a criança ela é uma esponja, né? E ele falava com uma entonação e um sotaque igual dele, né? Porque ia pro jardim de infância todo dia, ouvia, né? Então, aí cada dia ele trazia uma palavra nova, um verbo que depois de um certo tempo nem nós conhecíamos, algumas expressões idiomáticas. Então, foi bem interessante, né? Mas é sempre um desafio, né? É um desafio porque... Vocês ficaram lá quanto tempo lá na Alemanha? 2 anos. 2 anos. Passamos 1 ano numa cidade chamada Hirt, né? Uma pequena cidade perto de Colônia, né, como um centro mais conhecido. E no segundo ano foi para realizar realmente a academia. Primeiro ano é uma escola de idiomas, no segundo ano é o curso propriamente dito na cidade de Hamburgo, lá no norte da Alemanha. É uma experiência mesmo, né? Porque é uma cultura completamente diferente, né? Apesar que a gente, pelo menos aqui, né? Aqui na região que nós estamos, em Caxias do Sul, tem a questão italiana, né? Bem forte, mas também tem uma questão, assim, de alemão, assim. Tem algumas colônias, né? Que tiveram ali. Então você mais ou menos, mas está lá, mergulhado lá, né? E você chegar lá e ou você fala o idioma deles ou você... Né, eles falam também o inglês, né? Óbvio, né? Mas... Mesmo assim, é uma mas isso é às vezes uma mística que a gente tem, né? Logicamente, nos grandes centros se fala mais o inglês, né? O alemão sabe falar inglês, eles têm esse idioma desde o ensino fundamental, mas eles usam mais para negócios, né? Quando eles têm feiras, encontros, etc. Mas no dia a dia tem que falar o alemão. Principalmente nas cidades menores ali, mas eu diria que o alemão ele gosta de falar o alemão, então ele evitando o inglês, ainda que você não fale tão bem o idioma, mas ele vai preferir que você converse com ele alemão, tem até na verdade isso tem um fundamento na história deles, né? A questão da preservação, né, do idioma, o germânico, né? Isso aí para eles é muito importante, então fica a dica, né? Para quem quer ir para a Alemanha, fale o idioma. Porque com o inglês, muitas vezes, vai se virar, mas vai ficar muito limitado. E foi lá, né? Que você conheceu o Rema? Foi na Alemanha ou foi em outro local? Na verdade, né? O pastor da igreja onde eu congregava, no Rio de Janeiro, ele fez a Rema há muito tempo atrás, né? Ele fez a Rema nos Estados Unidos, né? Então, a nossa igreja, vamos dizer assim, doutrinariamente era muito parecida, né? A palavra da fé, né? Os ensinos do pastor Kenneth Hagin. Então, esse formato, assim, nós já conhecíamos. Não tinha esse nome, como eu disse, esse curso que eu conheci minha esposa, mas o formato era muito parecido. E eu tive a oportunidade, né, lá na Alemanha, tinha um núcleo do Rema em Hamburgo, e é interessante, né, como é que Deus faz as coisas assim já quando é para ser, né? Porque eles condensavam a aula semanal na sexta-feira à tarde e no sábado o dia inteiro. Então era justamente sexta-feira era o dia que eu não tinha curso o dia inteiro, era só até meio-dia. E o sábado, né, a minha esposa fez um esforço lá para ficar com o nosso filho e entreter ele um pouquinho. E aí eu pude, era uma vez por mês, sexta e sábado, sexta-feira à tarde e sábado o dia inteiro. Então, foi muito bom. Eu tive professores, a grande maioria deles fez Rema nos Estados Unidos, já tinham seu ministério, muitos deles missionários, né, já tinham tido experiência em boa parte do mundo. E o bom da Europa, pelas distâncias serem menores, você consegue trazer o professor de qualquer país da Europa. Então, pega um trem ou um avião, em pouco tempo está lá na Alemanha. Então, realmente, eu tive professores de altíssimo nível, né, lá em Hamburgo, e isso somou muito, né, para conhecimento revelado da palavra, né, para desenvolver os estudos aí sobre fé. Então isso me ajudou bastante. Realmente foi um tempo muito especial. E era em alemão que eles falavam? Lá é o seguinte,
O curso é bilíngue, ele é alemão e inglês, né? E era um curso que tinha muitas pessoas, muitos imigrantes, pessoas que foram, né, viver a sua vida na Alemanha, oportunidade de trabalho, tudo. Tínhamos, né, pessoas da África, pessoas do Oriente Médio, tínhamos pessoas de outros locais da Europa. Então o curso era ministrado, né? O professor que vinha convidado, se ele não fosse alemão, ele fazia em inglês e lá o coordenador do curso traduzia para o alemão. Quando o professor já era da Alemanha, ele falava em alemão, ele também traduzia para o inglês. Mas geralmente todos falavam inglês. Como já tinham rodado, né, boa parte do mundo, então todos eles falavam inglês muito bem. Então geralmente era isso. Eles ministravam em inglês e o local, né, o coordenador local traduzia pro alemão. Bah, que experiência, né? Aí você escolhe até o idioma que você faz a prova. Eu fazia no alemão porque eu queria me forçar a falar bem o idioma, né? Bah, e a progredir. Eu creio, né, que duas coisas, né, que você teve grande experiência. Primeiro é de estar com grandes homens, né? No quesito geral, né? Eu acredito que pela sua posição o senhor consegue estar em determinados locais, né? Com autoridades, né? Que foram instituídas por Deus, né? E que às vezes nós olhamos pela televisão ou vemos em um jornal, alguma coisa, né? E como é, assim, para o senhor estar em uma posição dessa, né? E andar com homens como esses, assim, como é que é a experiência? Porque, querendo ou não, são para poucas pessoas, né? Não é todas as pessoas que têm essa experiência, né? De estar em um ambiente com autoridades, né? Que falam ao mundo, né? Como é que era para você essas experiências? Eu vejo que é uma oportunidade de você levar Deus às pessoas, né? Ou seja, uma oportunidade de você, de cada palavra que você transmitir dentro de um conhecimento, de uma sabedoria que vem de Deus. Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos grandes homens de Deus que estavam em posição de autoridade, né? Tem uma história de José que é algo maravilhoso, né? Se tornou o segundo no Egito e tinha, né, uma autoridade para gerenciar, né, e para administrar muito grande, né? Isso podemos aí, né, passando aí por Josué, por tanto, o próprio apóstolo Paulo foi parar em Roma, né, que era a capital do mundo, né, naquela época, vamos dizer assim, em termos de importância. Então, em tudo eu vejo uma oportunidade de você se mantendo fiel a Deus, você receber estratégias, né, você receber uma palavra de sabedoria para que no momento apropriado, e muitas vezes no momento de crise, né, que é justamente o momento que eu vejo que as lideranças têm que agir, né, e têm que agir inspiradas, né, por aquilo que elas têm de bagagem própria, do que elas viveram nas suas carreiras, né, em todos os setores, elas realmente fazerem a diferença. Então eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande, mas uma oportunidade também de você deixar ser usado por Deus para você abençoar as pessoas, porque quando você está numa posição de autoridade, você tem condições, você é exemplo, está todo mundo olhando, esperando uma decisão sábia, uma atitude que vá tirar as pessoas daquela situação ou que vai trazer uma solução para aquele problema que se vive. E isso é importante. Eu vejo que é uma grande oportunidade de você, com o que Deus inspirou no seu coração, fazer a diferença. Você já teve assim não precisa falar o nome da pessoa, né, mas a oportunidade de falar literalmente assim de Cristo para uma autoridade assim, e ele receber assim, você já teve algo parecido, né, nesse? Sim, a gente sempre tem, com certeza. Né? E as pessoas percebem também pela forma de você reagir, de você colocar as coisas que você tá debaixo de uma inspiração, né? Então eu tive a oportunidade, sim. Bom, eu acho que na vida de cada cristão nós temos que ser luz e levar a palavra, né? A questão da palavra,
né, brotar, né, no coração e dar os efeitos, a gente sabe que a palavra não volta vazia. Mas tudo também, muita coisa está ligada ao coração das pessoas. Então temos que ficar tranquilo de que nós levamos a mensagem de Cristo, mas o crescimento também depende de como a pessoa vai receber aquela palavra, né? Isso mesmo. Mas não temos que ter medo de falar ou de admitir o que nós somos. Muito bom, muito bom. E como é que é para você, né, sendo aqui o comandante aqui, né, do Exército Brasileiro aqui em Caxias do Sul, né, em relação a como é que você enxerga, né, essa nova geração, como é que você percebe, né, essa nova geração e dentro da sua função, como que você consegue, né, auxiliar eles, né? Claro que existe uma missão que eles estão ali, mas também eu acredito que tem pessoas que eles não têm uma figura de pai, né? Tipo, e querendo ou não, o comandante ele se torna uma figura de autoridade e como é o masculino, é natural que a pessoa enxergue como uma figura paterna, né? Como é que você enxerga todo esse escopo, assim, né? Pois é uma oportunidade de você influenciar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, como comandante, todos vão estar olhando para você, vendo no mínimo detalhe a sua reação, como é que você passa a sua mensagem, se você realmente se importa com as pessoas. Eu acho que o segredo, né, digo não só na vida militar, mas para você ser um bom chefe, é você ser uma pessoa razoável, justa, mas também você ter um grau de atenção com as pessoas, né? Então, isso nós aprendemos na Bíblia, né, com relação ao exemplo que Cristo nos deixou, né, de você fazer a diferença na vida de cada pessoa. Então, realmente, essa geração tem passado por desafios muito grandes, né? Não só pela questão da digitalização massiva, né, que acaba fazendo com que os relacionamentos sociais eles não sejam tão intensos como eram, né, em gerações anteriores, e que tudo era, a presença era falado, né, havia mais interação. Então as pessoas estão cada vez mais conectadas, mas de uma forma geral cada vez mais frustradas, né? Então a importância, o que nós verificamos, né, no nosso trabalho do dia a dia, é uma geração que ela já passou por problemas graves, né? Por exemplo, como uma pandemia, né? E isso deixa, querendo ou não, uma sequela na vida das pessoas, de pessoas que foram perdidas, de passar um tempo com uma rotina muito diferente. Então, o que nós vemos hoje em dia é uma oportunidade, né, de fazer com que esse jovem que chega no exército para servir o seu país, muitas vezes com pouco conhecimento, que ele possa se fortalecer fisicamente, né, mentalmente, que ele possa internalizar valores que vão fazer com que ele se torne um ser humano de bem, um ser humano que vai tocar a vida dele para frente apesar dos desafios, ou seja, uma pessoa que vai se desenvolver, vai adquirir uma autoconfiança diante dos problemas, vai perceber que em certo ponto elas vão se conhecer melhor, vão explorar os seus pontos fortes, a partir do momento que vão administrar também os seus pontos fracos, vão ter exemplos, né, dentro da tropa de sargentos, de oficiais, do próprio comandante, que vão dizer, olha, você consegue fazer isso, você vai além. E muitas vezes essa falta de referência, que às vezes vem de um lar não estruturado, que tem consequências no dia a dia, faça com que, olha, você não precisa replicar exatamente essa deficiência, talvez, que a sua família teve, mas você é capaz de ser um vencedor com seus próprios méritos. E isso eu considero que o Exército Brasileiro é uma instituição, né, que permite isso, né, que a meritocracia é algo muito valorizado, muito estimulado. Então, não é porque você é filho de X, Y ou Z, mas sim porque você demonstrou os valores, você é um soldado disciplinado, um soldado que busca o autoaperfeiçoamento, e isso é altamente valorizado. Então, é justamente essa possibilidade de você crescer como ser humano através do serviço militar é que eu julgo que é o mais importante. É a nossa ferramenta de trabalho, de mudar pessoas, de mudar um futuro, de você dar condição depois daquele soldado que tinha uma perspectiva completamente diferente da vida, ele correr atrás, conseguir um emprego, ser um bom pai de família, né, ser um bom marido, tocar sua vida para frente e descortinar outros horizontes que ninguém nunca mostrou para ele. Olha só,
é muito poderoso poder, né, estar num grau de influência que é literalmente na sociedade mesmo, né? Exatamente. Entra pessoas de todas as formas, de famílias diferentes, de crenças diferentes, né? E é um momento que é um momento obrigatório, né, mesmo, né, que a própria nação estabeleceu, né, que é para nossa guarnição, né, a gente estar guardado perante inimigos, né? E mesmo assim, né, você é treinado em todas as áreas, né? Você é treinado na parte física, na parte emocional, né, espiritual também, né, que é necessário. E como é importante isso, e como eu fico grato, né, e a gente, né, como, principalmente aqui em Caxias, né, sabendo que estamos, né, com uma pessoa que é um homem de Deus, né, e que faz o seu trabalho com maestria, com gratidão, com, assim, dá para ver, né, eu conversando com o senhor, né, dá para ver que é o seu propósito isso, né, que Eu isso... gosto muito do que eu faço. Eu não teria escolhido outra profissão, porque é o que eu nasci para fazer, não tem dúvida. É isso que é muito interessante, porque às vezes a gente vê muitas pessoas procurando algo, né, ainda, né, tá parecendo uma procura, mas é lindo de ver quando alguém entendeu por que nasceu, né, até nesse livro aqui, né, que depois eu vou falar, que é um livro do John Bevere, Multiplique Seu Potencial, ele fala que nós nascemos de propósito para um propósito, né, então é tão poderoso, né, saber que né, nós temos alguém, né, que é um cristão, temente a Deus, e que tudo que ele faz com maestria, né, e está debaixo de autoridade, mas entende que a maior autoridade é Cristo na vida, né, e faz conforme aquilo que foi mandado, né. É interessante você falar essa questão de multiplicar o talento. Uma vez lá na academia um instrutor falou para nós, né, porque nós temos oportunidade, né, temos formaturas ali durante a noite, né, que a gente chama ali de pernoite, que é uma oportunidade dele passar também, né, um recado para aqueles jovens, né, cadetes que estão lá. Eu lembro que ele falou uma vez, ele falou, olha, não é todo mundo no exército que tem que ser aquele cara faca na boca, que subir, pegar o inimigo, né? É todo mundo que precisa ser infantaria. Ele falou, olha, tem lugar para aquele que gosta da parte mais tecnológica, né? Daquele que tem a parte mais técnica. Então ele falou, olha, o exército tem lugar para todos. Então, dentro desse conceito que você estava falando de desenvolver o talento, eu acho que um bom comandante é justamente isso, a capacidade dele olhar para vários seres humanos diferentes, com históricos diferentes, com habilidades distintas, e a partir dali ele começar a encaixar e motivar um homem em cada local, né? Então é isso aí, é questão de propósito, né? E o grande segredo da vida está exatamente quando você descobre o propósito para que você nasceu, né? Não é o propósito que muitas vezes a sua família ou seus amigos, alguém acha que é o teu propósito, mas quando você descobre isso em Deus, porque foi Ele que te criou, Ele que te fez, né? Ele que te viu ali quando você, antes de você nascer, Ele já destinou algo para você. E quando você encontra esse propósito, aí eu acho que é a razão da vida, né? Dali para frente, tudo muda, né? Você agora vai estar num propósito não apenas seu mais, mas um propósito dele. Isso aí é algo poderoso. É aquela famosa frase, né? O primeiro dia mais importante da nossa vida é quando nascemos, o segundo é quando descobrimos para que nascemos, né? Então é muito importante, né? Nós sabemos isso, né? E para a gente ir encerrando, né? Eu acredito que isso é muito importante, né? Talvez muitas pessoas, foi legal a nossa conversa quando eu estive lá, né, auxiliando vocês lá no momento, eu conheci um pouquinho, né, e um pouquinho como é que funcionava o exército, e o nosso exército específico aqui em Caxias, né, ele é algo muito importante, né, para a nação, né, e eu fiquei impressionado quando eu particularmente eu não sabia, morando aqui há muitos anos, eu não sabia qual era a função do exército aqui, né, e eu sei que às vezes as pessoas acham, né, de uma forma errada, né, o exército faz só uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não, é muito mais do que isso, tem uma relevância importantíssima, né, para a defesa do nosso país, e se você puder compartilhar explicando, né, qual é a importância do nosso exército mesmo aqui, né, é muito bom. Sim, exatamente. É importante a sociedade, né, ter essa consciência da defesa nacional, que é algo muito importante, que fala de nós, né, das nossas propriedades, né, daquilo que o país tem de riquezas econômicas.
Então é muito importante que nós divulguemos e que essa mentalidade de defesa nacional ela seja estimulada, né? Desde dos bancos escolares, né? Que se tem essa noção quanto é importante servir e defender a pátria. Então, como nós estávamos conversando naquela oportunidade, né? Nós temos uma rotina muito intensa de preparação para aquilo que nós temos que fazer. Então, quando nós olhamos para o artigo 142 da Constituição Federal, né, em que diz que as Forças Armadas, né, constituídas pelo Exército, Marinha e pela Aeronáutica, que são instituições permanentes e regulares, né, ali sob o comando do Presidente da República, e elas se destinam-se, né, a defesa da pátria, né, que é a nossa missão principal, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. E além disso ainda, né, o Exército é utilizado ali, segundo a Lei Complementar 97, em ações subsidiárias, ou seja, apoio à defesa civil, enfrentamento de graves comprometimentos da nação, como por exemplo foi na pandemia. Então nós temos que ter um espectro de atuação bastante variado, né? Então lá mesmo na nossa unidade nós temos, né, que chama de uma subunidade voltada para cada tipo de missão, né, inerente ao nosso grupo, né? Uma voltada para a defesa antiaérea, que é justamente visando, junto com os nossos meios de detecção, radares, nossos meios de sistemas de arma, de mísseis e comunicações, fazer a defesa, né, de um ponto sensível que nós chamamos, ou seja, de uma instalação que seja importante para que não seja destruída por uma força aérea inimiga, por vetores aéreos inimigos. Nós temos uma subunidade voltada para operações de garantia da lei e da ordem, né, quando por ordem do Presidente da República nós temos que assumir um papel até na segurança pública, tendo em vista que os recursos, né, já foram esgotados, né, por um tempo determinado, esse tipo de atuação. E também agora algo que tem se confirmado muito, né, uma tendência, na verdade, que tem aumentado, são justamente essas questões das calamidades climáticas, né, não somente hidrológica, mas qualquer outro tipo de calamidades que esteja ligada à mudança climática da Terra, que isso tem impactado de uma forma sistêmica, né? Cidades, países, né, ao redor do mundo. Então nós temos também nos preparado para isso, né, treinado, né, os nossos homens para isso, para nesse momento ser a resposta que a sociedade precisa, que vai se traduzir, na verdade, em economia de vidas. Né? Então nós temos ações de comunicação social, né? Temos visita de escolares, né, de instituições ao nosso quartel. Então, isso tem sido buscado e estimulado, né, pelos órgãos de comunicação social da Força, para que a sociedade conheça mais. Né? Aqui mesmo em Caxias do Sul é interessante, né? O pessoal chama a nossa cidade de O Quartel. Tem até um livro falando sobre isso que foi escrito, O Quartel. Mas o quartel não é apenas um lugar que forma soldado, mas que especializa o seu pessoal para essas missões específicas. Né? Então, quanto mais a sociedade conhecer o papel do Exército, do próprio cidadão caxiense jovem, que vai servir ao quartel aqui em Caxias do Sul, sabendo o que ele faz, para que ele é preparado, está todo mundo ganhando com isso. Né? Então, o próprio papel do soldado é mais valorizado na sociedade, ao mesmo tempo que ele se orgulha mais por saber que a sociedade entende o papel dele, e é justamente ele que no momento de crise vai auxiliar, vai estar levando ali a mão amiga do Exército para amparar a população em vulnerabilidade, e também sabendo que ele vai poder ser o braço forte que vai defender a nação contra qualquer ameaça externa. Olha aqui. Como eu falei, eu não servi, né? E eu sempre ouvia que vai ter que ir pro quartel, porque o quartel lá é o lugar que todo mundo tem que passar para virar homem. Era isso que sempre era falado. Mas a gente sabe a realidade, né? Agora você falando quão importante né? E principalmente para nós, a nossa região aqui, né? O que faz, né? Como é que ela defende o país, né? Isso é extraordinário, né? Saber, e é um privilégio para nós aqui, os caxienses, estar, né, num local onde tem uma relevância muito importante, né, para a nação como um todo, né? E, isso é extraordinário. Mas eu quero lhe agradecer por esse tempo, né, por ter nos doado esse tempo de poder estarmos aqui conversando, conhecendo, né, e recebendo muito da sua vida. Eu recebi muito mesmo, de verdade, da sua vida, né? Porque não é comum
né, nós termos pessoas numa posição, né, infelizmente nós vemos isso, né, numa posição de autoridade, né, tão grande e se manter fiel. Parece que a gente lê a palavra de Deus e aquilo às vezes a gente olha, né, os homens como nós citamos, José, né, Daniel, né, tanto homens, o próprio Davi que foi o rei, né, e Josué, enfim, vários homens de Deus, e parece que, olha, vai ser na verdade eu acho que é uma percepção que nós não temos tanto, né, nós temos tanto contato, mas o fato de eu ter esse contato, né, e todos que estão nos ouvindo agora tendo esse contato, perceber o quão maravilhoso e honroso nós termos um irmão em Cristo que está numa posição de autoridade e levando Jesus para muitas pessoas e cumprindo o seu papel como um cidadão, né? E aqui no caso cidadão brasileiro, né? E cumprindo de uma forma tão honrosa, tão assim poderosa mesmo, né? Nós podemos dizer, né? Então eu sou muito grato por poder ter essa oportunidade, né? De ter esse tempo com você, né? E me sinto muito honrado. E você deixa aí uma palavra pro público, né? O que você quiser deixar que está no seu coração. Muito obrigado, pastor Josias, pelas palavras, né? Para mim também é um grande privilégio ter estado aqui nesse tempo com os nossos ouvintes, né? Um privilégio muito grande estar compartilhando, né, das coisas que Deus tem feito, na verdade, nas nossas vidas. E a mensagem que eu deixo para todos é que, apesar do momento, né, de dificuldade que nós temos atravessado, né, aí já há algum tempo, desde a pandemia, agora com essa calamidade, né, que nós não paremos de sonhar, né? E de procurarmos saber o potencial que nós temos em Deus, né? Porque é justamente isso que vai fazer com que nós sejamos resilientes, né? Talvez essa palavra, pastor, é uma palavra que é muito importante hoje em dia. A capacidade de você atravessar períodos difíceis, vendo situações que você talvez não gostaria de ver, mas não deixando isso influenciar a ponto de você se tornar inerte, ou seja, pelo contrário, essa é uma oportunidade de você ajudar mais pessoas, de você ser mais eficiente, resolutivo, né? E se a gente olhar para os homens da Bíblia, né? E eu creio que essa inspiração está na palavra de Deus. Isso. Nós vemos que, né, Jesus ele mesmo falou, né, no mundo tereis aflições, mas você tem que ter bom ânimo, eu venci o mundo. Mas se a gente olhar para esse mundo, do jeito como ele está, a gente não vai ter ânimo. Então a gente tem que buscar isso na palavra de Deus. Então a partir do momento em que nós somos fortalecidos na pessoa de Deus, isso faz com que nós realmente façamos a diferença, porque as nossas reações não vão ser igual da maioria das pessoas, talvez, que estejam desesperadas, mas vai ser uma reação de fortaleza, né, que vai te levar realmente a você ser uma pessoa, a ser luz, uma pessoa que vai ajudar outras pessoas, né? Então, apesar de tudo nós estamos vivendo, né, uma palavra para todos, não só para os jovens, né? Mas é que a gente possa continuar sonhando, prosseguindo e conquistando tudo aquilo, né, como diz o apóstolo Paulo, conquistando aquilo para que nós fomos conquistados, né, através da obra da cruz e fluindo, né, na direção que Deus coloca nos nossos corações, porque essa é a receita da vitória e o caminho do sucesso. Bom demais, bom demais. Eu sempre deixo algumas, né, indicações de livros, né, e muito interessante, nós temos esses 2 livros ali na nossa biblioteca, né, Descobrindo o Seu Destino, né, que vai falar muito sobre o que nós comentamos aqui, né, falando sobre um propósito, né, com certeza. e tal, você se descobrindo, entendendo para que você foi chamado. E esse livro também, ele fala também muito a respeito de propósito, mas ele fala de alguém que descobriu e desenvolve, né, que é do pastor John Bevere, né, Multiplique o Seu Potencial que Deus lhe deu. É um livraço mesmo, né, então eu deixo essa indicação para você, ler é muito bom, né? E é um conhecimento que nunca se acaba e um conhecimento assim num valor bem menor, né, do que talvez você fazer um curso, mas te enriquece demais, né? Agrega demais na vida de alguém. Com certeza, sempre progredindo, né? E isso prosperando, aí. Porque o caminho com Deus é esse, né? É sempre de crescimento em todas as áreas. Novamente, muito obrigado. Foi um prazer poder estar aqui com você, recebendo de você.
E nós nos vemos, né? Nos cultos, Sim, né? com certeza. E também, né? Quando tiver mais uma oportunidade de estar lá servindo vocês, vai ser um prazer também servir vocês. Tá ótimo, o prazer foi meu. Grande abraço aos nossos ouvintes. Grande abraço, viu? Deus abençoe você. Compartilhe, né? Envie para pessoas para receber mais do que nós falamos aqui, tá bom? Um grande abraço, até mais. Forte abraço.